Queridos amigos e amigas da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, que bom estar com vocês, ainda que à distância, para conversarmos um pouquinho sobre o conhecimento da Bíblia, o estudo bíblico, a aproximação desse conjunto de livros tão importante que formam a Sagrada Escritura. Primeiramente, nós devemos ter em mente que a Bíblia é um livro sagrado e que a sua intenção é falar sobre Deus e sobre a nossa relação com Deus. Mais importante que as histórias bíblicas, mais importante que alguns detalhes que nós podemos ali encontrar, é a mensagem teológica, espiritual que a Bíblia nos traz. O primeiro modo para nós, então, termos conhecimento da Bíblia é a partir daquilo que nós chamamos de leitura orante ou Lectio Divina, um método que nos ajuda a conhecer os livros bíblicos e, mais do que isso, nos ajuda a rezar com eles. Nós podemos entender o método da leitura orante da Bíblia a partir de 3 pontos ou 3 momentos. Num primeiro momento, nós escolhemos um trecho, uma perícope pequena da Sagrada Escritura, lemos e entendemos aquilo que ele diz. Se for uma narrativa, vamos entender o que acontece ali na cena, quais são os personagens, quais são os seus sentimentos, quais são as suas palavras. Se for um texto de um outro gênero, entender aquilo que ele diz em si, de forma objetiva. Num segundo momento, nós pensaremos o que esse texto diz a nós, atualizando aquela mensagem, atualizando aquela narrativa para a nossa vida particular ou comunitária, em que ele nos ajuda a sermos mais cristãos, em que ele nos ajuda a estarmos mais próximos de Deus. O que isso faz conosco, confrontando a mensagem bíblica com a nossa vida. E por fim, nós então fazemos disso tudo uma oração. O que esse texto nos faz dizer a Deus? É como que uma consequência natural dos 2 primeiros passos. Entendendo o que o texto diz e o que ele diz a nós, pessoal ou comunitariamente, nós vamos então fazer disso uma oração, elevando a Deus as nossas preces ou entrando num diálogo com o Senhor. Além disso, desse método orante da Sagrada Escritura, nós podemos aproximar da Bíblia de uma forma mais acadêmica ou por meio de um estudo bíblico mais aprofundado. Para isso, nós precisamos ter conhecimento de que a Bíblia, apesar de ser formada por vários livros, ela forma uma unidade. E a sua unidade está na pessoa de Jesus. Por isso, se nós queremos entender a Bíblia como cristãos, nós precisamos ler tudo a partir de Jesus Cristo. E é por isso que, se nós queremos começar um estudo bíblico mais aprofundado, nós precisamos partir daquilo que há de principal, que são os Evangelhos, o Novo Testamento, e a partir deles entender tudo mais, sobretudo os textos mais complicados do Antigo Testamento. Para que nós possamos entrar nesse universo bíblico, nós temos diversas ferramentas. As nossas Bíblias, por exemplo, elas costumam trazer sempre, antes de cada livro, uma pequena introdução que nos ajuda a entender um pouco a dinâmica interna daquele livro bíblico. Quando ele foi escrito, por que ele foi escrito, para quem ele foi escrito. E tudo isso nos ajuda a entender melhor a mensagem que aqueles textos dentro do livro irão nos transmitir. Isso deve ser feito, é claro, a partir de boas traduções da Bíblia, que sejam católicas e que sejam condizentes com aquilo que nós realmente temos enquanto fé católica. Temos, por exemplo, a Bíblia da CNBB, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Ave Maria, que tem boas introduções.
Além disso, essas Bíblias trazem também boas notas de rodapé. Se nós ficarmos atentos, no finalzinho das páginas há às vezes algumas explicações que nos auxiliam no entendimento dos textos bíblicos. Mas esse processo ou esse caminho, ele nunca pode ser feito isoladamente. É muito difícil que nós, por nossa própria conta, entendamos ou aprofundemos a palavra de Deus. Para isso, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de pessoas que nos introduzam nessa caminhada. Assim, nós temos, por exemplo, em nossa diocese, a escola bíblico-catequética, em que os catequistas são introduzidos a alguns livros da Bíblia. Nós temos também a escola diocesana de teologia, em que alguns livros da Bíblia são também trabalhados de forma mais aprofundada. Nós encontramos ainda aqui no Brasil diversos livros sobre a Bíblia, livros bons, precisam ser boas editoras, católicas, que nos ajudem então a crescer no conhecimento dos livros bíblicos. E isso sempre com a igreja. É claro que nós temos muita coisa boa na internet, por meio de vídeos ou textos, mas é necessário ter cuidado, porque nem tudo que está na internet é bom, nem tudo é realmente católico. Nós sabemos que muitas denominações protestantes também estudam a Sagrada Escritura e têm estudos bons sobre ela, mas é necessário que nós tenhamos cuidado para que não nos aventuremos por caminhos que mais nos atrapalhem do que